Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Paz e bem? Sejam bem-vindos ao terceiro dia do Fórum das Profissões do Colégio Pio XII. Para quem não me conhece, eu sou a Marli, eu faço parte da equipe do ensino médio e é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? A gente inicia hoje com a palestra proferida pela palestrante Mariana Cunha e o tema será Enfermagem do Einstein. As perguntas podem ser feitas pelo Q&A aqui na parte inferior do vídeo e elas serão respondidas ao final da palestra. Tudo bem? Então, um excelente fórum a todos vocês e agora eu os deixo com a Mariana. Bem-vinda, Mariana, é com você. Oi, boa tarde. Estou tentando liberar meu vídeo aqui, Marli. Tudo bem. Está dizendo que o host parou isso. É isso mesmo? Como que é? Está escrito que o host... que eu não consigo abrir o meu vídeo porque o host parou, interrompeu. Será que tem que ter uma liberaçãozinha sua aí? Só um minutinho que a gente já vê isso. Eu te coloquei como co-anfitriã. Vamos ver agora. Vê se você consegue ativar. Opa! Agora sim, prazer. Igualmente, viu? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a Mariana, né? Eu sou enfermeira de formação e coordeno o curso de graduação em enfermagem aqui do Einstein, eu e a professora Andrea Mohalen. E hoje eu vou ter o prazer de apresentar um pouquinho sobre a profissão, sobre o curso e sobre assuntos relacionados à enfermagem que vocês possam ter curiosidade, tá? A apresentação é curta, eu acho mais importante a gente ter um bate-papo, mas vale a pena que vocês tenham informações que são algumas informações gerais sobre o curso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da graduação de enfermagem do Einstein, a história da graduação de enfermagem do Einstein, que na verdade se mistura um pouquinho com a minha própria história pessoal. Então, eu sou formada aqui pela graduação em enfermagem. A enfermagem do Einstein, ela já tem 30 anos, a primeira turma, que é essa que aconteceu em 1989, foi a turma que eu fiz parte. Ele é um curso que tem 4 anos de duração, com uma carga horária de mais de 4.000 horas. E essa carga horária, na verdade, ela é uma carga superior àquilo que o MEC estipula, né, o Ministério da Educação e Cultura, e que tem um foco bastante importante em relação à questão das horas de estágio, das horas práticas, as horas dentro do hospital, dentro de unidades básicas de saúde, dentro de consultórios. Então, é um curso que tem uma característica bem diferenciada nesse sentido. E por que eu estou dando tanta ênfase? Porque, na verdade, vocês vão ver, nesse momento que vocês estão escolhendo a carreira de vocês, que algumas instituições que oferecem o curso de graduação em enfermagem, primeiro tem até 5 anos, aí vocês podem me perguntar, mas por quê? O curso é maior? O curso sendo com maior tempo, assim, é melhor? Ou não? O que acontece? Na verdade, isso não tem uma relação direta, né? O MEC diz que as instituições podem fazer em até 5 anos, e aí o que acontece é que esse curso espaça mais, né? Coloca mais áreas ou horas livres dentro da formação desse profissional. E aqui a gente tem um curso que são 4 anos, bastante intensos, com aulas que são predominantemente no período da manhã, e que tem um foco muito importante nessa questão da prática, né? A enfermagem é uma profissão dentro da área de saúde que tem uma dedicação prática, né? Que está ali cuidando do paciente o tempo todo e que requer um profissional bem formado para isso.
Uma outra coisa importante é saber que nós temos um corpo docente bastante diferenciado. Então, mais de 80% dos nossos professores são doutores, o que traz, né, o que caracteriza esse curso como um curso que imprime ao mercado profissionais bem formados, porque os professores têm tanto uma experiência prática, a maioria deles tem pelo menos 10 anos dentro da área assistencial e depois migraram a carreira ou para a gestão, ou para o ensino, como é o meu caso, ou para a pesquisa, que também é o meu caso, a gente faz as duas coisas também, e mestres, então predominantemente mestres e doutores. Aqui eu vou passar muito rapidamente, porque é um detalhe, mas só para vocês conhecerem, né? Então, nesses 4 anos, existem algumas disciplinas que são matriciais. Então, a gente tem dentro da enfermagem um foco muito importante que fala da atenção primária, porque o enfermeiro é essencialmente aquele profissional que vai trabalhar muito com a prevenção da doença, né? O que a gente quer é indivíduos ao longo do ciclo da vida, então, desde o nascimento até a morte, que eles consigam passar por esses ciclos que a vida traz da maneira mais saudável possível. Então, a atenção primária foca essencialmente nisso. Então, dentro do nosso curso, a gente tem essa preocupação em formar o aluno com esse olhar, e isso é, então, trazido durante toda a formação. Além disso, a gente se preocupa muito com uma questão do desenvolvimento do aluno em relação aos aspectos éticos, profissionais, desenvolver o aluno nessa questão da metodologia científica, porque vai preparar esse aluno para fazer pesquisa e, sobretudo, consumir pesquisa na área de saúde. Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Acho que a área de saúde hoje não, é uma das áreas que mais exige do profissional atualização, porque todo tempo está saindo uma medicação nova, um tratamento novo, descobre uma doença, descobre uma forma de prevenir, então a gente tem que estar preparado para saber e entender o que essas evidências científicas nos trazem. A gente está vivendo um momento agora muito especial em todos os aspectos, que mostra o quanto a pesquisa em saúde é importante, né? Acho que estamos todos nós aqui, independente da idade, do momento de vida, esperando que a gente consiga encontrar uma vacina aí para a questão do Covid, né? Então, vejo a importância da pesquisa e da gente entender o que essas pesquisas vão trazendo, né, do ponto de vista, para entender do ponto de vista de como essas pesquisas até interferem na nossa vida. Então, hoje, saber se tem uma vacina, se essa vacina vai funcionar, quanto tempo, quem são os indivíduos eleitos para isso, é um trabalho gigantesco, tanto de médicos, como enfermeiros, como pesquisadores da área experimental, para tentar buscar essa saída que a humanidade toda, né, a sociedade toda está esperando. E aí outras disciplinas que vão acontecendo ao longo da formação do enfermeiro. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é algo que a nossa instituição prega bastante dentro dessa formação, é o uso de metodologias ativas. Então, a gente não consegue entender mais que para formar um profissional que saiba selecionar bem essa informação de pesquisa, que saiba negociar, porque dentro de uma equipe de saúde, o enfermeiro precisa negociar, precisa tomar decisão, precisa liderar outros membros dessa equipe, que ele consiga ser formado essencialmente sentado dentro de uma sala de aulas, sendo um depositário de informações. Então, aqui a gente tem uma preocupação enorme em trazer o aluno como protagonista nesse processo, usando metodologias ativas e aprendizagem colaborativa, como a gente consegue perceber e usar isso por meio de uma delas, que é chamada Team-Based Learning. Eu tenho certeza que hoje no colégio de vocês também já devem estar acostumados com isso, já sabem da importância da construção do conhecimento, que não pode ser mais pautado numa única disciplina, que não pode ser mais pautado só no conhecimento do professor, mas que elege, né, que entende que até o fato de você disponibilizar as cadeiras diferentes, de você ter um objetivo de aprendizagem bem definido,
você trazer uma proposta para esse aluno e esse aluno entendendo onde ele precisa chegar, que isso tem que ser feito por meio de um método ativo, por meio de um método colaborativo, onde eu aproveito ou potencializo o uso e o conhecimento e as habilidades que cada indivíduo tem para contribuir com o melhor resultado. E falando um pouco disso, falando um pouco, e aproveitando isso para falar um pouco da carreira do enfermeiro, né? O enfermeiro, quem é o enfermeiro dentro da equipe de saúde? O enfermeiro, ele é aquele profissional, se tiver, por exemplo, numa área, num hospital, numa área de internação, uma UTI, um pronto-socorro, uma unidade de pediatria, ele é o profissional que vai estar ali à beira do leito, cuidando desse paciente, gerenciando o protocolo de cuidado desse paciente. Então, ele não é só aquele profissional que vai estar lá do lado, fazendo um curativo ou funcionando uma veia, mas mais do que isso, ele vai estar dedicado a procedimentos que são específicos e só ele, como enfermeiro, pode fazer. Ele vai estar responsável pela sua equipe, porque a equipe de enfermagem ela é formada pelo enfermeiro como líder, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E ele ocupa também um papel essencial na articulação com os outros profissionais de saúde, sejam eles médicos, sejam psicólogos, sejam a nutricionista, o fisioterapeuta, assistente social. Então, é ele que centraliza, que organiza, que faz, sobretudo, a educação do paciente, tanto para cuidado daquela situação específica, uma patologia, uma cirurgia, mas, sobretudo, para preparar esse indivíduo que está acometido por uma doença, que está fazendo um tratamento, para ele voltar para a comunidade dele, para ele voltar para casa, para o seio da família dele, da melhor maneira possível. Então, o enfermeiro está dedicado ao cuidado de procedimentos específicos, ao gerenciamento do cuidado, à educação do paciente e, principalmente, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar aí com essa questão da pandemia, a importância do enfermeiro na liderança desses outros profissionais e para o cuidado da equipe de enfermagem. Aqui, voltando e falando um pouquinho da nossa formação, então, dentro aqui da graduação, a gente tem a simulação realística, que é um outro método ativo de aprendizagem, onde eu coloco o aluno desde o primeiro ano em contato com outros profissionais ou até ator mesmo para simular uma experiência específica. Então, por exemplo, eu tenho que comunicar uma má notícia, eu tenho que tá tendo um conflito dentro da equipe profissional, interprofissional, o enfermeiro precisa saber como colocar isso, como articular essas informações, como tomar a melhor decisão. Então, ele treina isso por meio do contato de cenários especialmente trabalhados para isso. Ou, às vezes, para um atendimento específico. Então, não mais comportamental, mas um cenário técnico. Então, por exemplo, como é que atende uma parada cardiorrespiratória? Como é que a gente ajuda na intubação de um paciente numa emergência? Então, a gente prepara esse aluno dentro de um cenário que é muito próximo da realidade, para que na hora que ele chegue ali na realidade, que ele esteja atuando, isso fique muito mais fácil. Porque ele já fez, ele já passou por aquela situação de aprendizagem. Aqui acho importante trazer para vocês também as oportunidades que a gente tem, né, dentro da instituição. A graduação em enfermagem do Einstein é um curso privado, mas se vocês acessarem depois o site, vocês vão ter mais informações e até o depoimento de alunos que estão fazendo ou que já fizeram parte desses programas que a gente tem. Então, eu acho importante trazer para vocês monitoria, né? A graduação tem um programa de monitoria que o aluno realiza no período fora o período escolar. Então, de manhã, das 7 ao meio-dia, 7 ao meio-dia e 30, ele está dedicado para as atividades da grade curricular.
À tarde, se ele quiser, se for do interesse dele, ele pode se inscrever nesse programa de monitoria, em torno de, hoje até um pouquinho mais do que esse gráfico, em torno de uns 40%, 50% dos nossos alunos fazem monitoria, que é lá dentro do Einstein mesmo, é uma atividade extracurricular, onde ele tem essencialmente 2 ganhos. Um, de uma bolsa de estudos de 50% do valor da mensalidade da graduação, e a outra é o aprendizado, é todo o aprendizado. A gente brinca e diz que a monitoria é uma vitrine, tanto para a instituição quanto para o aluno, porque ele vai estar lá, como ele não está junto com um professor, a gestão dele é feita por um gestor da área, um coordenador, ele desenvolve atividades que são administrativas. Mas ali ele já está dentro da UTI, por exemplo, fazendo coleta de dados de um indicador de saúde, se teve infecção, se não teve, acessando o prontuário, coletando os dados, e ele está vendo como é que o ambiente da UTI funciona. E aí ele fala, puxa, é aqui que eu quero trabalhar. Eu gosto de emergência, é aqui que eu quero trabalhar. Eu gosto desse agito da UTI. Ou não, para aqueles que tiverem afinidade à minha área, né? Eu sempre fui enfermeira de pediatria. Gosto de trabalhar com criança, gosto daquela brincadeira, daquela bagunça da criançada no meio do corredor da unidade de internação. Vou lá, faço monitoria e entendo melhor qual é o papel do enfermeiro dentro dessa área de atuação. E a monitoria ele pode fazer desde o primeiro semestre, ele faz no primeiro ano, no segundo ano, e a partir do terceiro ano ele pode fazer o estágio extracurricular. Todos esses programas que eu estou colocando aqui agora, gente, eles são opcionais. Tem aluno que prefere não fazer, continua só se dedicando para a sua área, para a sua graduação, e não tem problema nenhum. Mas para aqueles que querem, existem essas oportunidades. Tem o estágio extracurricular, então a partir do terceiro ano, que daí ele vai ter a graduação de manhã, com todos os estágios que a graduação tem, e à tarde ele pode se dedicar a uma unidade, aí ele vai ter a supervisão do enfermeiro sênior, né? Na enfermagem tem 3, dentro do Einstein tem 3 níveis de enfermeiros. Ele vai ter a supervisão do enfermeiro sênior, que é um enfermeiro que já é mais experiente, ele vai ajudar a desenvolver esse aluno, e esse aluno sim vai prestar cuidados também nesse programa. A vantagem do extracurricular também é uma bolsa de estudos. Na verdade, ele não é nem bolsa, ele é contratado pelo programa de estágio, que é algo também, existe uma lei, toda uma regulamentação, e ele então tem em torno de quase 100% do valor da mensalidade da graduação, e todo o aprendizado que acaba sendo ainda mais enriquecido, porque ele está tendo 2 oportunidades de aprendizado aí num programa que é bastante robusto, muitas horas de treinamento. E aí tem bolsa por critério socioeconômico, tem FIES, que a gente aceita também, e aí funcionários do Einstein que tem ainda um outro tipo de bolsa. Além disso, como eu falei para vocês, a pesquisa é muito importante. Então, a gente tem um programa de iniciação científica, também com bolsa de estudos, e mais de 35% dos nossos alunos fazem iniciação científica. São projetos envolvidos junto com professores, com doutores da própria área de enfermagem, doutores da área da instituição, do centro de pesquisa do Einstein, e aí é um outro programa, é mais uma oportunidade que os nossos alunos têm. Mariana, puxa, tenho vontade de conhecer um hospital fora. E aí? Ótimo, a gente também tem convênios com instituições externas, né? Então, aqui só alguns exemplos, convênio com instituições, por exemplo, o MD, que é um hospital de referência para o câncer, aqui fotos de algumas alunas nossas que já foram para lá, ficam um mês, toda a sua grade curricular é adequada, o aluno não perde prova, não perde nota, não perde falta, não tem falta por estar lá. Todo esse programa é alinhado e a gente acredita nessa formação ampliada, né, dele poder conhecer outra realidade. Além disso, a gente tem convênio com a Case Western, que é uma também das grandes. O MD Anderson é o
o principal hospital de referência em oncologia no mundo. A Case Western, sobretudo em relação à questão de enfermagem, é uma das principais escolas dos Estados Unidos. E o que a gente enxerga de interessante é que esses alunos, quando voltam, até antes de ir, né, eles já têm planos, às vezes, de ir atuar fora. E hoje o nosso currículo está estruturado de um jeito, tem uma formação tão ampla, que eu já tenho casos de ex-alunos atuando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Um dos últimos casos, a aluna passou pelo MD Anderson, se formou, voltou para o Texas, submeteu o currículo dela e pela formação que ela teve aqui, a adequação que ela teve que fazer curricular foi mínima. Claro, ela tem que ter proficiência em inglês, ela teve, fez a prova, mas o que demorava às vezes 2 anos para um profissional externo fazer de adaptação do currículo, ela teve em torno de 6 meses para fazer essa adequação, principalmente relacionada à questão de legislação, que é diferente, mas do ponto de vista de formação, ela estava pronta para o mercado americano. Então, a gente acha isso importante também. Aqui, alguns dos parâmetros que a gente tem, né, de avaliação de curso de nível superior. Então, a gente teve o conceito máximo no último ENAD, a gente teve 5 estrelas no Guia do Estadão, a gente também teve uma excelente pontuação no Folha RUF, que são alguns dos parâmetros externos que dizem, olha, esse curso é importante, esse curso é bom, esse curso vai te dar uma boa formação. Aqui mais um momento aí, um outro avaliador, que foi conhecimento especializado, que foi feito também pela revista Profissões, e o Einstein como a única faculdade de enfermagem privada eleita como 5 estrelas também. E aí, acho que vale a pena falar um pouquinho da carreira, né? Onde é que o enfermeiro se insere? Quem é esse enfermeiro, né? Vocês vão ouvir, se você perguntar para um enfermeiro por que ele fez enfermagem, uma das primeiras respostas possivelmente vai ser é porque eu gosto de cuidar do outro, eu gosto de cuidar do outro. Eu acho que sim, acho que isso faz parte da formação de todo enfermeiro, da escolha, mas a gente pode, assim, nos últimos anos a enfermagem tem dentro do mercado uma atuação muito mais ampla. Então, sim, tem para aquele que gosta do cuidado, de estar à beira do leito, de estar trabalhando com essas questões de entender que às vezes é um momento mais vulnerável da vida daquele ser humano, é um momento que ele recebeu um diagnóstico difícil e você entender que às vezes você não muda aquele diagnóstico, mas você dá uma melhor qualidade de vida, você respeita as questões éticas desse indivíduo, você faz o seu melhor como profissional e de alguma forma você minimiza aquele sofrimento. Mas tem enfermeiros que hoje não, a formação permitem que eles façam outras atividades. Então, eu trouxe aqui para vocês verem uma reportagem, já faz 2 anos que saiu, mas que mostra o enfermeiro na linha de gestão, abrindo consultórios, né, falando da questão de cuidado com recém-nascido, cuidado com acesso venoso, cuidado com lesão por pressão, e aí a indicação da nossa faculdade como uma das principais, né, para estudar enfermagem. Mas o enfermeiro pode atuar no ensino, como eu atuo já há mais de 10 anos, então pode seguir a carreira acadêmica. O enfermeiro pode, então, seguir a carreira de gestão, vai fazer a gestão das equipes dentro de instituições de saúde, gestão na atenção básica. O enfermeiro pode trabalhar na indústria farmacêutica, pode trabalhar com pesquisa, né? Então, vocês permitem essa atuação. Tem enfermeiro que cuida da questão da saúde escolar, provavelmente tem aí na escola de vocês algum profissional dedicado a isso. Enfim, existe uma gama bem ampla aí de possibilidades. Eu falei da indústria farmacêutica, mas também tem a indústria de equipamentos, né? Tanto do ponto de vista de criação de protótipos, então a área da inovação e da tecnologia também é um campo interessante para o enfermeiro. E aí também a indústria farmacêutica do ponto de vista tanto de pesquisa quanto de promoção, de educação dos pacientes em relação ao uso, por exemplo, do paciente diabético. Então, como é que faz todo o controle, como é que usa a medicação, quais são os sinais de risco, de alerta, etc.
E para finalizar, eu queria dizer que com muito orgulho, mais de 75% dos alunos que se formam com a gente acabam ficando aqui mesmo, né? E a gente já tem, então, a gente tem muitos alunos, ex-alunos, na verdade, que atuam à beira do leito, estão ali na área assistencial, mas eu já tenho muitos coordenadores de enfermagem, eu tenho gerente de enfermagem, eu tenho alunos de enfermagem que está, enfermeiro, desculpa, que está trabalhando na parte de inovação e tecnologia, como eu falei para vocês, na área de pesquisa, na área de atenção básica, enfim, uma série aí, até na área de gestão financeira, né? Porque trabalha com os convênios também, porque entende os protocolos de tratamento, entende a visão do paciente, então fica com essa questão da gestão. E também até na área de auditoria de contas, né? Porque o enfermeiro entende o processo como um todo. Eu costumo dizer que sem saúde, sem enfermeiro não existe saúde, em nenhuma instituição de saúde, tá bom? Assim, de apresentação, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu fico aqui à disposição, não sei como é que é a dinâmica, se a Marli puder me ajudar, estou disponível para perguntas. Deixa eu ativar aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir fazendo pelo Q&A, que a Mariana pode responder. Mariana, você falou sobre esse intercâmbio, né, no exterior, que os alunos se interessam muito, né, pelo menos no Brasil, eles adoram isso. Como que é feita essa aplicação para realizar esse intercâmbio? É durante o curso? É mais ao final? Como que é? Existe na graduação em enfermagem uma disciplina específica chamada semiologia e semiotécnica, que é, de fato, o primeiro contato mais direto do aluno com o paciente, então que aprende todos os protocolos iniciais de cuidado, entrevista, etc. Essa disciplina acontece no terceiro semestre, então 1 ano e meio, mais ou menos, de curso. A partir do momento que ele concluiu essa disciplina, ele é elegível. Então, da metade, 1 ano e meio, no semestre seguinte, ele já pode participar do processo seletivo para intercâmbio. O processo seletivo, o que precisa? Que ele tenha proficiência no inglês, não existe uma prova, existe uma análise, ele precisa ter um bom desempenho na faculdade, não existe uma prova específica de conhecimento, e uma coisa que é interessante é que a instituição ajuda, dá uma bolsa de estudos, o aluno fica isento do pagamento de 2 mensalidades da graduação, que a gente entende, então, que isso de alguma forma ajuda aí, pelo menos, a questão da passagem aérea. Normalmente o que acontece, a gente manda de 4 a 5 alunos por intercâmbio e eles se organizam e ficam em instituições, no Texas, por exemplo, no MD Anderson, ela é uma cidade ali gira muito em torno dessa instituição de saúde, então ali perto mesmo tem muitos locais onde alunos, residentes, médicos, profissionais, enfermeiros ficam e os alunos acabam se acomodando também ali próximo. Aí se alimentam no próprio campus e eles têm um programa, essa parceria é muito bem estabelecida, sabe, Marli? Eles têm um programa de acompanhamento desse aluno, esse aluno fica em torno de 30 a 40 dias nesse programa, e dia a dia ele tem um roteiro, eles têm um pacote básico, mas, por exemplo, se eu gosto de oncologia pediátrica, que é a minha área de atuação, isso não necessariamente é o pacote básico, mas eu posso dizer na hora que eu faço a aplicação o que eu gostaria. Então, dentro da programação, vai ter um momento, 2, que eles vão atender e me colocar dentro dessa área. E o que eu acho que é bastante enriquecedor, né? Sim. E você falou sobre que 75%, né, dos alunos são colaboradores do Einstein. Isso. E a entrada é feita como por edital, porque nós tivemos também uma palestra da medicina do Einstein, e era por edital. A enfermagem também? Você diz dos formados ou para o processo seletivo? O processo seletivo de trabalho mesmo no Einstein. De trabalho, tá.
Então, o que que acontece? Chega em torno de outubro, normalmente, né, o final do ano, abre as vagas. Esse processo seletivo, ele é um outro programa chamado Programa Enfermeiro Júnior, né? A instituição recebe inscrições de algumas instituições de graduação em enfermagem, não são todas. Então, a nossa, claro, a Unifesp, USP e Santa Casa. E aí é feito, os alunos precisam participar de uma prova de conhecimentos específicos da área de enfermagem, uma entrevista e uma dinâmica. Então, normalmente abre em torno de 50, 60 vagas por ano, mas existe essa concorrência, o que a gente acha saudável também, né? Porque os nossos alunos precisam estar preparados para passar ou para serem elegíveis a qualquer processo. E aí esse programa, o enfermeiro júnior, eles ficam em torno de 2 anos, mais ou menos, nessa vaga. Como eu falei, são 3 níveis dentro aqui da instituição. Você tem o enfermeiro júnior, o pleno, o sênior, aí coordenador, gerente, diretor. Inclusive, uma das diretoras do Einstein, a diretora da unidade Morumbi, é uma enfermeira que ela se chama Cláudia La Selva. Então, até para entender quais são as possibilidades, né, de atuação do enfermeiro no mercado da saúde. Sim, que bacana. Bom ter essa Legal, abertura, né? Ótimo, maravilhoso. Para finalizar, qual habilidade, assim, você que está ali, né, no dia a dia da profissão, qual habilidade que você acha que é importante para ingressar, uma habilidade pessoal para ingressar nessa área da enfermagem? Olha, acho que se eu pudesse definir uma, eu acho que é o relacionamento interpessoal, né? Essa coisa de você gostar mesmo de lidar com o outro, né? E isso é claro que muitos, né? A gente sabe que muitos indivíduos as pessoas nascem com isso, mas alguns precisam, às vezes, de aprimoramento. Então, às vezes, o aluno pode dizer assim, puxa, mas eu acho que não tenho tanto jeito de lidar com o outro, sou mais tímido, sei lá, tal. Mas a gente entende também que essas questões fazem parte de um amadurecimento, né? Existe um processo e que dentro da instituição, até por essas questões que eu comentei com vocês da simulação, por exemplo, até isso é passível de desenvolvimento, né? Então, eu acho que gostar, de ter afinidade, de lidar com o outro é uma característica essencial. Todo o restante a gente vai ajudando a desenvolver, né? Entendi. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Se você quiser fazer uma consideração final, por favor. Então, acho que uma questão que eu acabei não falando, Marli, é a respeito do processo vestibular, né? Então, o processo vestibular de entrada para graduação em enfermagem, ele é o mesmo que o da medicina, do Einstein, né? Acho que na quarta-feira, o Júlio acho que vai estar com vocês. É o mesmo processo, ou melhor, ele é elaborado pela mesma instituição que a VUNESP, né? Uhum. A única diferença é que a medicina tem 2 etapas. A gente participa só da primeira etapa, que é a prova escrita de conhecimentos gerais. A gente não tem as mínimas múltiplas entrevistas, que o Júlio vai falar mais quando ele for fazer a apresentação para vocês. Mas o processo vestibular em si é o mesmo. É o mesmo dia, ali na inscrição só tem que fazer a opção, claro, pelo curso que você quer fazer, mas é tudo igualzinho, é tudo pela VUNESP. Ah, em um dia só, né, então? Isso, é só um dia, só um dia. Ah, entendi. Ótimo. Eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, de explicar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre né, o fazer da enfermagem, que é muito importante. Agradecer você, agradecer os participantes que aqui estiveram, né? A gente encerra aqui essa palestra e já a gente começa mais uma palestra para todos vocês com esse ciclo do fórum, tá bom? Se vocês puderem também, ao final, a gente tem uma avaliação, então é importante que vocês possam preencher essa avaliação, que é importante para o colégio, é importante para a Mariana como palestrante,
estão nesse ciclo de palestras. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Quero só desejar boa sorte para a escolha deles, né? A gente fala que é um momento difícil, mas que eles encontrem o melhor caminho, que sejam felizes, como eu fui e sou, porque eu falo que eu faço enfermagem agora diferente, né? Mas não deixo de fazer enfermagem, não deixo de ser enfermeira. E é muito bom quando a gente encontra aquilo que a gente gosta de coração, né? Então, boa sorte, que vocês tenham muito sucesso na escolha de vocês e no vestibular. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite, Marli. Obrigada, nós agradecemos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.